Estamos iniciando a aula 2 do Guia Fácil de Incorporação Imobiliária e Construção, de A até Z. Aprenda a não cometer erros e equívocos, saiba como conduzir e estruturar empreendimentos. Dando continuidade à nossa metodologia na construção da nossa proposta de valor, vamos relembrar aqui o nosso tripé do curso que é focado em conhecimento, habilidade e visão. Isso tudo vai nos desenvolver ao longo do curso um senso de utilidade e, como consequência disso, o aumento de valor. Lembre-se, mais do que nunca, ao iniciarmos essa parte da aula, de que quem lidar com incorporação e com construção está lidando com sonhos de pessoas. Então, vamos primeiro tentar entender, antes de falarmos especificamente de cada passo, o que é a incorporação imobiliária? Vamos entender de uma forma muito mais ampla essa questão do que é, do que faz, como acontece e qual é o conceito de incorporação imobiliária. Bom, para isso nós colocamos aqui, vamos desenvolver na sequência, para a gente ir aumentando a nossa compreensão progressivamente. Então, nesse primeiro passo aqui, nós temos uma primeira fase, que é a fase inicial, uma primeira etapa que é a aprovação do desenvolvimento do projeto. Isso por quê? Porque na primeira etapa, nós, na fase embrionária, nós poderemos chegar à conclusão de que, analisando o terreno, analisando a definição do produto, talvez não seja viável. Então, os passos seguintes serão abordados justamente nessa etapa. Essa etapa, ela diz respeito à concepção ainda embrionária da ideia e do objetivo, da negociação do terreno, do estudo de potencial construtivo do terreno e da viabilidade técnica, financeira, econômica do projeto. Essa é a primeira parte de como surge a incorporação imobiliária. A construção ainda é algo que está lá no futuro. No segundo passo, nós vamos progredindo e aumentando o nosso conhecimento, nossa visão, e a partir disso a gente vai transformando em habilidade. Passando da fase inicial, nós temos a questão do planejamento. Inclusive, sob planejamento, nós vamos ter, sempre como foi dito anteriormente, aquela questão de ajudar a desenvolver a visão durante o curso, sempre vai ter um vídeo-mensagem ao final das aulas. Ao final desta aula, nós vamos ter um vídeo abordando o assunto sobre planejamento, previsto e imprevistos. Então, depois da aula, você dá continuidade e acessa lá o vídeo mensagem com esse assunto. Bom, dando continuidade à nossa construção da evolução da incorporação imobiliária, nós vimos que, inicialmente, nós passamos pela fase embrionária. E entramos agora, depois da aprovação da continuidade do projeto, ele é viável? É. Então, beleza, vamos seguir adiante. Vamos, então, começar a mobilização das outras áreas. Repare que, anteriormente, não poderíamos mobilizar situações, parceiros, fornecedores e serviços, porque ainda estava na fase de decisão. Mas agora, uma vez aprovado o projeto, nós entramos na parte de planejamento. Então, essa mobilização para continuar o que nós chamamos de concepção do projeto, do empreendimento, nós damos continuidade agora. Né? Através de que forma? Bom, primeiramente, nós temos a definição conceitual do produto e uma perspectiva do uso e ocupação do solo, feito no estudo de viabilidade na fase embrionária. Mas agora é hora de detalhar mais, se aprofundar nas questões e dar forma à definição e ao produto. Então, entra a contratação dos serviços de arquitetura. Então, é contratado nessa etapa o projeto arquitetônico. Então, passa-se a entrar em atividade. Então, nessa parte, nós focamos na fase de planejamento
no desenvolvimento e no início da estruturação. Bom, com o projeto arquitetônico se aprofundando, sendo detalhado, então entra-se em ação, logo depois disso, o que nós chamamos de contratação dos projetos complementares. Nós veremos isso ao longo do curso de forma muito mais detalhada. Os projetos complementares são aqueles que é o projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto de abastecimento de água, de esgoto, de pavimentação, de urbanismo. Bom, diversos projetos complementares, nós veremos isso com mais cuidado, com mais calma, né, na parte mais adiante. Nós estamos focando aqui justamente a visão mais ampla do que é a atividade de incorporação imobiliária e seu conceito. Então, nessa parte, nós fazemos o detalhamento dos projetos. Com o detalhamento dos projetos, antes o que era concepção, agora passa a ter uma forma definida. Antes o que era uma ideia, agora passa a ter uma imagem. E nessa etapa são discutidos processos multidisciplinares. E são discutidos e trazidos profissionais para a discussão até chegar ao produto final. Porque na concepção, no detalhamento dos projetos, é discutido viabilidade de design, viabilidade de uma solução técnica de engenharia, viabilidade financeira por uma consulta de um método construtivo ou de fundação, o que quer que seja. Então, nessa etapa do desenvolvimento e estruturação dos projetos, é que são dadas todas as soluções factíveis. E, ao final disso, depois desses todos os projetos serem compatibilizados um com o outro, né, como produto final, e temos todas as aprovações necessárias dos órgãos anuentes, concessionárias, é que, nesse exato momento, com todos os produtos de projetos de instalações, nós seguimos com um passo mais adiante no processo de planejamento, seguindo com a outra etapa, com a outra fase, que é a fase de estruturação. Então, é bom que você observe que o processo ele é evolutivo. Saímos de uma fase de iniciação, passamos por uma ênfase na fase de planejamento e agora entramos com foco na fase de estruturação. É bom até termos a visão de que necessariamente uma fase não tem que terminar para que a outra comece, mas que durante a fase de iniciação o foco deve estar nas atividades que diz respeito a essa etapa. Então, na fase da estruturação, o objetivo justamente é providenciar as questões de financiamento e de regularização do projeto que foi concebido. Então, já tendo o detalhamento de todos os projetos, obviamente, o incorporador já tem todas as informações necessárias para se ter o estudo de viabilidade definitivo, mais próximo do que é realidade, diferente do estudo de viabilidade inicial feito na fase embrionária. Então, nessa etapa, inclusive, pelo grau de detalhamento que se chega, é possível fazer o fluxo de caixa projetado inicial do empreendimento até o seu final, passando pela construção até o seu desligamento. Então, nesse exato momento, é que o incorporador volta-se para o mercado, já tendo os projetos e o planejamento financeiro, para justamente trabalhar as questões de aprovação desses projetos nos órgãos públicos anuentes e também nas questões da captação dos recursos, se for precisar, obviamente, de recurso externo, nas instituições financeiras, nos fundos ou com investidores, que possam aportar recurso para suportar o desenvolvimento do projeto. Então, nessa etapa, necessariamente, o que antes nós tínhamos nas fases anteriores, que é um estudo prévio, consultoria de estudo e ocupação e restrições de impacto ambiental, agora nós, com os projetos desenvolvidos, temos a condição de seguir com o processo de licenciamento ambiental e obter, assim, a licença ambiental. Seguindo mais adiante, tendo também todos os projetos,
podemos dar entrada também e seguir com o processo de obtenção do alvará de construção. Também, obtendo os projetos, damos entrada nos órgãos das concessionárias de energia de água para obter as aprovações dos projetos. Então, essa fase de estruturação está ligada justamente nas confirmações das garantias da estruturação financeira e de regularização do empreendimento. Nesse exato momento, no qual já temos a licença ambiental, já temos o alvará de construção e as viabilidades, é que nós podemos seguir e atingir o ponto auge da incorporação imobiliária, que é justamente seguir o que nós chamamos de registro da incorporação. Porque necessariamente um projeto é considerado aprovado quando ele tem o registro de incorporação. Aí o projeto é considerado verdadeiramente aprovado. E sobre isso vamos abrir então a caixa de Pandora. Vamos abrir então a caixa preta da incorporação imobiliária. Vamos abrir um pouco e detalhar essa questão nesse ponto do auge que é o registro de incorporação. Então nós temos o empreendedor, o incorporador, e nesse exato momento nós já passamos por aquelas fases anteriores. Já passamos pela concepção do negócio, já temos a prospecção e negociação do terreno, já temos a licença ambiental, já temos os projetos e memoriais descritivos, já temos o alvará de construção, já temos o projeto arquitetônico aprovado, assim como os termos de responsabilidade técnica do arquiteto pelo projeto e do engenheiro pela execução da obra. Exatamente neste ponto é que temos o stop and go. Vamos seguir com o registro de incorporação imobiliária porque precisaremos vender imóveis na planta? Ou temos recursos e vamos seguir com a construção, depois constituir o condomínio e vender lá no final? Esse é o ponto, stop and go, um ponto importante a gente discutir e esclarecer. Eis aí o momento X para o incorporador e o empreendedor. Porque nesse exato momento é que é a decisão. Se no plano de negócios dele, se no seu planejamento estratégico e financeiro da incorporação imobiliária, ele previu que precisaria vender as unidades ainda na planta e divulgar o empreendimento mesmo antes de finalizar a construção, então, por força de lei, ele é obrigado a legalizar a incorporação através do que nós chamamos de registro de incorporação, aonde é registrado na matrícula do imóvel a construção com essas características que ele está desenvolvendo. Para tanto, o incorporador, ele realiza esse processo no cartório de registro de imóveis, em observância à Lei 4591 de 64, que é a lei do condomínio em edificações e das incorporações imobiliárias. Só que para realizar o memorial de incorporação, ele tem que anteriormente atender diversos critérios e exigências, porque são necessárias para formar, para montar o memorial de incorporação. Então, anteriormente, para fazer o memorial de incorporação, ele precisa da licença ambiental, ele precisa do alvará de construção, e a partir daí em diante é que ele pode estar apto para fazer o memorial de incorporação e seguir com um pleito para fazer o registro de incorporação. Então, o alvará, ele é pré-requisito, ele é uma exigência prévia, uma restrição, para que, nesse exato ponto em diante, ele possa pleitear fazer o registro de incorporação no cartório de registro de imóveis. Bom, tendo todas aquelas etapas concluídas a partir do que nós falamos anteriormente, e o imóvel regularizado, o empreendedor, então, faz uma contratação de um serviço técnico, que é com relação à montagem dos quadros de NBR,
12721 e os demais quadros inerentes a esse serviço, que servirão de base para fazer o memorial de incorporação. Isso é feito por um técnico e ele emite uma ART, um termo de responsabilidade técnica. Em consequência também a isso, é elaborado o que nós chamamos de minuta da convenção do condomínio e regimento interno. Bom, tendo todos aqueles documentos que nós falamos anteriormente, montando e contratando os quadros de NBR, minuta e convenção do condomínio, regimento interno, então nós temos no cartório uma lista. Você pode consultar o cartório na sua região, porque o empreendimento tem que ser registrado no cartório de registro de imóvel da comarca aonde o terreno é residente, onde ele é localizado. É que necessariamente você monta o dossiê com todas as documentações, certidões do terreno, da incorporadora e dos empreendedores como pessoa física. Esse processo nós vamos ver, e esses documentos, vamos ver com calma durante o transcorrer do curso. Não se esqueça, nós estamos vendo aqui a compreensão mais ampla, como é feito o processo de incorporação imobiliária e construção e por que é necessário o seu conceito. Então, chegamos no ponto da legalização da incorporação para venda. A partir do memorial de incorporação, o empreendedor, então, dá entrada no cartório. O cartório, a par dos quadros de NBR e do projeto e do alvará, fragmenta o terreno em frações ideais. E essas frações ideais são transformadas em unidades autônomas. Passa a ter uma inscrição e terá uma matrícula individualizada. Então, a partir desse ponto, é que se chega ao que nós chamamos de registro de incorporação, onde é registrado a construção na matrícula original do imóvel que o empreendimento está sendo realizado. Tendo o registro de incorporação, aí sim, o empreendedor pode então realizar vendas, divulgar imóveis com o intuito de comercializar essas unidades e autônomas ainda na planta, ou seja, elas não estão construídas. É vendido o imóvel na planta, mas somente é permitido quando se faz o registro de incorporação, ou seja, o cliente compra o imóvel mesmo antes de ele existir fisicamente. O cliente pode financiar depois, tendo o registro de incorporação, tendo depois a matrícula individualizada, quando lá no futuro, quando averbar a obra, ele pode ter isso averbado na matrícula individual da unidade autônoma dele, pegar essa certidão, ir até a instituição financeira da sua preferência e ali pleitear e aprovar o crédito para quitar o seu saldo devedor se precisar de financiamento. Então, essa é a lógica da incorporação imobiliária. Então, resumidamente, se o incorporador precisar de comercializar ou divulgar as unidades antes de finalizar a construção, ele é obrigado a fazer o registro de incorporação. Vamos então agora voltar para aquele quadro de evolução no qual nós temos o desenvolvimento da incorporação do início até o final, com todas as fases e etapas. Então, se você observar aí exatamente no ponto 4, nós temos a questão de que, com o registro de incorporação, o incorporador, então, pode buscar clientes no mercado. Ele pode, então, fazer o que nós chamamos de lançamentos, vender e comercializar as unidades, mesmo sem tê-las construído. Então, é feito necessariamente uma promessa compromissada de entrega futura. Então, ao você ter, pelo cartório de registro de imóveis, um empreendimento que tenha o registro de incorporação, também não é garantia de que a incorporadora irá, de fato, entregar o empreendimento, mas ela está compromissada, ela passou por todas essas etapas anteriormente, ela está regularizada no termo de ponto de vista legal,
e apta para ir ao mercado. Então, cabe ao cliente analisar primeiro: o empreendimento é legal? Tem alvará? Tem licença ambiental? Tem registro de incorporação? Porque isso são formas de garantia que ele tem, que vai torná-lo a sua aquisição mais segura e não é uma construção clandestina. Então, nesse exato ponto é que o incorporador ele segue. É bom frisar de que a construção pode ser iniciada logo após o alvará, independente do registro de incorporação ou não. O registro de incorporação é com relação à divulgação e à venda das unidades antes de tê-los terminado e feito a averbação no cartório. Então, seguindo com a fase aí de estruturação, nós temos aquela fase de execução, que é justamente a parte de vendas, de lançamento, de construção. E depois de finalizada a construção, nós temos a fase de entrega e encerramento, que é a parte do habite-se, a averbação da construção, quando o cliente necessariamente, depois de ter isso averbado na sua matrícula individualizada da sua unidade autônoma, como eu falei anteriormente, é que pode ir no banco e financiar a sua unidade, o saldo devedor no caso. Bom, concluindo essa questão da dualidade, dessa compreensão, nós vimos que tem na incorporação imobiliária e construção dois agentes importantes que é bom entender a função de cada um. Nós temos a incorporadora e a construtora. Podem ser a mesma pessoa jurídica? Podem, mas as funções são diferentes. Se você for observar, a função da incorporadora, na verdade, é ela que desenvolve um negócio. É ela que negocia o terreno, que contrata projetistas, que faz as licenças e alvarás, o registro de incorporação, providencia os recursos, faz a gestão das vendas com as imobiliárias, administra os impostos e tem a responsabilidade financeira e jurídica no final das contas. Já a construtora, obviamente, é responsável pela execução da obra, também pelo controle do cronograma e tem também a responsabilidade técnica. Portanto, é ela quem executa tecnicamente a obra. Faz a contratação de mão de obra, a contratação de serviços, de empreiteiros e etc. Tudo aquilo que é necessário para que o empreendimento seja construído de acordo com os projetos que foram aprovados anteriormente. Então, essa é a principal diferença entre incorporadora e a construtora. Chegamos então ao auge da nossa aula de hoje, com relação à incorporação imobiliária. Tendo em vista tudo aquilo que nós, durante a aula, fomos desenvolvendo como conhecimento, como visão, nós poderíamos dizer que a incorporação imobiliária é um conjunto de processos voltado para desenvolvimento, estruturação e implantação da construção do empreendimento. Quais são esses processos? Licença ambiental, alvará de construção, registro de incorporação, contratação de projetistas, viabilidade econômica do negócio, planejamento financeiro. Esses são os processos, então, para que o empreendimento seja construído. Mais do que isso, a incorporação imobiliária, do ponto de vista legal, ela segue para procurar providenciar e fazer devidamente os registros das frações ideais em unidades autônomas, com a finalidade que nós poderíamos dizer de alienação, ou seja, que a sua venda ainda pode ser feita na planta ou durante o processo construtivo. Esse é o conceito que está em conformidade com a definição que está na Lei 4591 de 64. Então, segue-se aqui então a questão. Tendo visto todas essas questões anteriormente, compreendido a incorporação imobiliária e a construção, qual é a proposta de programa do curso? Então, depois desta maratona, que hoje nós vimos, na aula de hoje, sobre a incorporação imobiliária no conceito mais amplo e seu conceito, vamos então descortinar nosso conteúdo programático que nós vamos abordar nesse curso aí.
você for observar, nós temos na nossa frente aí um painel, nosso curso dividido em duas partes. Você tem a parte. Então, eu te convido para vir comigo nesse roteiro e nessa jornada do curso, em que nós vamos abordar todo o processo de incorporação imobiliária, do início até o final, através de uma metodologia que é fácil, completa e acessível, mais do que tudo. Um guia de incorporação imobiliária e construção de A até Z. Nossa proposta é aprender a não cometer erros e equívocos, saber como conduzir e estruturar empreendimentos. Então, nossas conquistas fica aqui registrado. Para desenvolvermos nosso conhecimento, nossas habilidades e a visão, vamos fazer isso aula a aula, ponto a ponto, passo a passo. Até a próxima aula.